Olá, seja muito bem-vindo ao Em Pauta de hoje, que vai tratar sobre um tema polêmico, o reajuste do IPTU, o Imposto Predial e Territorial Urbano de Uberlândia. Isso vem gerando polêmica na Câmara de Vereadores há mais de 30 dias, mas foi votado na última sexta-feira. Nós vamos saber como ficou com os nossos convidados. Recebemos aqui o professor Neivaldo, vereador professor Neivaldo, o professor da Universidade Federal de Uberlândia, o doutor Vitor Ribeiro Filho, e também o vereador Davi Tomás. Sejam todos muito bem-vindos. Eu queria conversar com o professor, porque para a gente entender todo esse processo, é interessante que a gente entenda primeiro o que é o IPTU, como ele é cobrado e como é aplicado os recursos que vêm desse imposto. É um prazer estar aqui novamente no seu programa. Para entender o IPTU, também é necessário entender as leis que regem a cidade, né? Então, o plano diretor, que teve a sua revisão há pouco tempo, aí vem as leis complementares, né? E o IPTU ele está inserido nessa legislação urbana. E outra questão também, no contexto de Uberlândia, né? A planta que vai ser discutida aqui também, ela não tem um reajuste já há vários anos, né? Isso tem que ser revisto. Mas para isso tem que se fazer um projeto e verificar os níveis, né, as escalas, para que realmente não haja problemas de ordem social e etc. Né? Também é associado ao IPTU a questão da especulação imobiliária, né? Isso também tem que ser discutido. E tem que ser discutido sem ideologia, né? Do ponto de vista dos grupos, dos agentes sociais que dominam a cidade. E o IPTU, é uma outra questão que eu quero colocar, está ligada à questão fundiária urbana. Então, isso não é um tema fácil de ser resolvido. Ainda mais a cidade que tem mais de 30% dos seus lotes vagos. Isso é dados da prefeitura, não são dados meus. Então, o IPTU ele mexe com vários fatores dos agentes sociais que produzem e reproduzem essa cidade. É um tema de extrema importância que a sociedade tem que discutir e eu creio que a Câmara Municipal, que é ela que vai fazer essa normatização, porque o Executivo ele apenas faz a gestão e quem elabora as leis são a Câmara Municipal. Eu creio que quando o prefeito enviar um novo projeto, a Câmara vai discutir isso com maturidade e vai resolver essa questão. Professor Vitor Ribeiro, para a gente entender melhor, o professor citou uma questão interessante, que é a da planta geral de valores. É a partir dos números que estão nessa planta que é um dos elementos que compõe o cálculo do valor final do IPTU que a pessoa, dona do imóvel, vai pagar. Sim, é o que chama de valor venal. Tanto o vereador Neivaldo, quanto o Tomás, eles podem discutir isso o tanto quanto melhor do que eu. A partir desse valor da planta que é calculado, né, o IPTU, mas é uma conjugação, tanto do terreno quanto da edificação. Hoje, professor Neivaldo, a planta de geral de valores de Uberlândia, ela data de quando? De 84. Eu acho que o Vitor, ele deixou muito claro a importância que tem e o que é o IPTU. Né? E realmente a discussão que deve ser feita. Nós temos uma planta de valores de 1984. Nós temos aí o preço de áreas, né, venal, no bairro Santa Mônica, por exemplo, de R$4.000. Nós temos no bairro Canaã R$1.000 um terreno. Então é baseado nesse valor que se calcula o IPTU. Quando a gente sabe que, na verdade, imóveis como esse que o senhor está citando valem muito mais. Nós não temos, né, no Santa Mônica, menos que 150 mil um terreno. Né? Então, está defasado. Né? Na verdade, nós temos que fazer uma discussão séria com a população, porque quando a oposição e o grupo dos rebeldes foram para a rua, eles levar a discussão aumento. Aumento é uma palavra que ninguém gosta. Né? Nem eu gosto também de levar projetos para a Câmara que falem em aumento, né? Porque realmente é algo delicado. Mas o que nós estamos fazendo, atualização das plantas de valores. Atualização das plantas de valores no projeto justo,
num projeto em que você olhava a questão territorial, a zona do imóvel, a questão social da pessoa, né, para você aplicar aí, então, o IPTU, né, que vai ser revertido, né, em melhorias para a própria população. Tá certo, vereador Davi. Quando o professor Neivaldo cita que esse aumento, quando chegou como proposta na Câmara, a oposição questionou uma vez que, em algumas situações, determinado cidadão iria pagar até 500% mais. Petri, eu acho que esse projeto, nós tínhamos lá os meios que não justificam os fins. Na verdade, o projeto chegou todo atravessado na Câmara. É um projeto que não tinha, para mim, nem pé nem cabeça, não tinha critérios nenhum. E ele só justificava, para mim, o aumento realmente do IPTU. Não que eu seja contra a mudança da planta de valores, e também para corrigir, a planta de valores de Uberlândia, ela é atualizada desde 84. No projeto existia propostas para mudança da planta. Isso, mas é um projeto que, na verdade, ele não fazia justiça social nenhuma, onde você tinha um condomínio fechado como o Gávea, com um valor de metro quadrado de R$170 e o Morumbi com 790. Então, eu acho que ninguém conseguiu... Isso o valor do metro quadrado? Metro quadrado da área construída no Morumbi, 6 vezes o valor do metro quadrado da área de um Gávea Paradiso, de um Gávea desses condomínios fechados. Então, ele não tinha justificativa e foi isso que nós fomos contra. Não sou contra a criação de uma nova planta de valores de Uberlândia, mas isso tem que ter critério, tem que se contratar uma empresa, tem que ter profissionais. Davi, registrando que o que o Davi está falando, a gente discorda completamente. Né? O projeto tinha pé, o projeto tinha cabeça, o projeto realmente é um projeto complexo. Quando eles aproveitaram, né, eles usaram da simplicidade da população. Quando você pega a região do Morumbi, dentro da região do Morumbi tem uma área nobre, que é a área que está construindo um novo shopping, que tem aqueles terrenos, né, ainda sem serem construídos. É ali que você tinha um valor maior. Eles falam coisas que a lei que eles fizeram é que permitiu isso. Né? Você tem um decreto de 12 de dezembro de 2012 que coloca o Shopping Park, o Gávea Sul, no mesmo território. Né? O metro quadrado do Gávea Sul é o mesmo metro quadrado da região do Shopping Park. Esse projeto da situação contemplava a revisão do plano? Não contemplava. Na verdade, o decreto, o que eles faziam era simplesmente, a cada ano, fazer um reajuste de acordo com a inflação. Mas não havia revisão da planta geral de valores. O que eles tiveram ano passado, o que eles fizeram no governo passado foi a lei do IPTU progressivo, que é uma lei que não atinge aquilo que deve, tanto é que eu votei contra, né, porque nós achamos que era uma lei só para fazer de conta. E o decreto, ele falava do zoneamento, mas também não atingia a revisão das plantas de valores. Sem a revisão da planta de valores, vereador Davi, o senhor acredita que daria para trabalhar o IPTU social? Bom, eu acredito que isso não é planta de valores. O que existe hoje na prefeitura não é uma planta de valores. Isso foi um trabalho feito em 1983 e de lá para cá está aqui o professor que pode explicar. O próprio centro da cidade mudou de local, então a cidade cresceu, expandiu e continua com aquele trabalho de 1983. E aí rasgou todo o bom trabalho que eles falaram que fizeram e deram um reajuste linear de 30% e 60% nessa planta de 1983. Então daí você vê que ninguém conseguiu critérios para explicar o que foi feito e não resolvia problema social nenhum. O rico continuava pagando menos e o pobre pagaria até R$1.000 de aumento nesse IPTU. E foi isso que nós não aceitamos, só isso. Não é verdade. Sem dúvida é um tema complexo. A gente vai fazer uma breve pausa, mas já a gente volta com o Em Pauta. Acordar com os galos, tomar banho de rio, comer fruta no pé, crescer no campo é muito bom. Mas para crescer de verdade, uma criança precisa de educação em uma boa escola. Com o Pronacampo, o governo federal vai construir mais escolas no campo, garantir transporte de qualidade, oferecer ensino profissionalizante, formação continuada para professores e educação em tempo integral.
vai fortalecer no campo um direito que é de todo brasileiro: estudar, ter futuro e ser feliz no lugar onde vive. Pronacampo, Programa Nacional de Educação do Campo. As mesmas oportunidades para quem tem os mesmos direitos. Para saber se o seu município já participa deste programa, visite o portal mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal. Quando você começou? Com 15 anos, mas eu sempre gostei de esportes. Adorava as aulas de educação física. Eu também. Tive um professor que me incentivou muito. Bom, vamos lá. Quero ver se você manda bem no atletismo. Vamos nessa. O Brasil é rico em talentos, mas é preciso criar oportunidades para que eles apareçam. Com o programa Atleta na Escola, o governo federal está destinando recursos para incentivar e democratizar a prática de esportes nas escolas e começar a revelar futuros talentos nas pistas, quadras e tatames. Você acha que eu tenho mais talento para corrida ou salto em distância? Quer saber? Por que você não tenta uma corrida de resistência ou algo assim? Ah, é? Quero ver você no tatame, então. Judô? Ah, hoje não, deixa para outro dia. O Brasil quer apoiar o seu talento para os esportes. Entre no site e veja se a sua escola já faz parte do programa. E não deixe de participar dos campeonatos que estão acontecendo em todo o país. Vamos nessa! Ministério da Educação, Governo Federal. No teatro, eu posso viver vários personagens, ser pessoas diferentes, mas as minhas digitais nunca mudam. Por isso, na hora de votar, ninguém pode se passar por mim. O recadastramento biométrico começou em várias cidades do país. É a Justiça Eleitoral tornando as eleições ainda mais seguras. Verifique se na sua cidade está acontecendo a biometria. Informe-se no site tse.jus.br. TSE, Justiça Eleitoral. A parceria Cultura e Educação vai fazer da escola pública um lugar de encontro, criação e circulação da diversidade da cultura brasileira. O artista é um excelente educador. Através da arte, ele provoca um despertar. Você pode usar da arte como elemento pedagógico. O artista, o mestre de capoeira, o coquista, o cordel, o sambador, todos podem ser um bom educador. Você que é artista, ponto de cultura, museu, arte educador, agora pode desenvolver um projeto cultural em parceria com a escola pública. Apresente sua ideia no Mais Cultura nas Escolas. Eu acho que a gente aprende com o corpo, a gente aprende fazendo, a gente aprende experimentando. E as artes, elas fazem isso. Participe do programa Mais Cultura nas Escolas. Construa seu projeto com uma escola parceira. Acesse o portal do MEC. Ministério da Educação. Governo Federal. Nós estamos de volta com o Em Pauta de hoje, discutindo o reajuste do IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano. Aqui em Uberlândia nós recebemos o professor Neivaldo, vereador. Também recebemos aqui o doutor em Geografia, Vitor Ribeiro, da Universidade Federal de Uberlândia, e também o vereador Davi Tomás. Eu queria perguntar para o professor Neivaldo, o senhor acredita que sem a revisão dessa planta de valores, o IPTU está sendo reajustado conforme devido? Não, baseado até em outras cidades, né? O que nós temos que ver, na verdade, é qual que é o objetivo desse imposto, né? Como utilizá-lo. Acho que isso é importante, né? Nós teremos agora, por exemplo, em nossa cidade, em 5 regiões, o prefeito organizou um debate da Lei Orçamentária Anual de 2014 e do PPA, do primeiro governo do Gilmar, né, onde nós vamos estar discutindo com a população melhorias. Nós temos, a exemplo de Ribeirão Preto. Ribeirão Preto arrecada 121 milhões de IPTU. E nós temos uma extensão territorial 4 vezes maior que Ribeirão Preto, até mesmo por aquilo que o professor Vitor disse, da questão da especulação imobiliária. Nós temos uma per capita de IPTU, aqui em Uberlândia, R$ 54,00. Lá em Uberaba, R$ 70,00. Em Contagem, a arrecadação é de 70 milhões. Qual é a arrecadação de Uberlândia? 33 milhões. E então, Ribeirão na casa dos 120? 120 milhões. Então, o que nós queremos? Né? Qual que é a proposta do prefeito Gilmar Machado? Né? Nós temos exemplos na nossa cidade, né? O bairro Shopping Park. Um bairro que foi construído sem estrutura nenhuma.
colocou a casa e tem pessoas que nem puderam mudar para casa porque não tinha escola no bairro, não tinha creche onde deixar seus filhos. O prefeito Gilmar está asfaltando hoje o bairro Minas Gerais, 30 anos sem asfalto, o Celebridade, o Leão 13, o São Jorge, Jardim Califórnia, Aclimação. Então, são bairros que estavam sem infraestrutura e que nós estamos chegando com essa infraestrutura. Nós queremos praças, né? Nós vamos, em novembro, inaugurar a Praça do Lisote, vai ter até fonte, né, no bairro Lisote. Tá, então, a população, para encerrar, a população reivindica saúde, educação, asfalto, esgoto, melhorias. Né? Isso é constante. Tanto eu quanto o vereador Davi recebemos constantemente a população fazendo essas reivindicações. Nós não podemos depender do governo federal e de emendas de deputado. Nós temos que também ter o nosso recurso. Nós não podemos depender de financiamentos para os corredores, financiamento para a construção de escola no shopping park. Nós precisamos ter recurso. Então, nós precisamos conversar com a população e a população compreender, né, a necessidade da atualização das plantas de valores para que nós tenhamos, em contrapartida, mais qualidade de vida em nossos bairros. Tá certo. Professor Vitor, quando a gente vê disparidades como essa que o professor Neivaldo está nos mostrando, em que uma cidade similar à outra, como Uberlândia, Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, em que a nossa cidade arrecada um imposto na casa dos 33 milhões, temos a situação de Ribeirão na casa dos 120. O que causa essa disparidade? É a falta de revisão de uma situação como a planta geral de valores? É muita coisa, né, que falta. Muita coisa envolvida. Primeiro, eu acho que tem que colocar para a população o que é uma planta de valor. A população nem sabe o que é isso. Vem primeiramente com o aumento, vai aumentar o IPTU. Então tem que informar, né? Nessa parte aí faltou uma comunicação entre prefeitura e população. Depois tem que rever essa planta de 84. Por que ela não foi revista? Por interesses econômicos, imobiliários e fundiários. A verdade é essa, tem que se dizer isso, né? Quem são as famílias que têm mais de 30 mil lotes em Uberlândia? É só você pegar lá na prefeitura e verificar, né? Então, ela não foi atualizada porque não quiseram. O plano diretor ele teve sua revisão há pouco tempo atrás, mas em algumas coisas não foi mexido. Você entendeu? Então falta política pública. Falta política pública. As outras cidades que têm essa planta atualizada e outras questões também, a questão do parcelamento do solo, a lei de uso e ocupação do solo, o código de postura, tudo isso também faz parte dessa legislação que implica na questão da moradia, né? Então, a gestão ela tem que ser uma gestão pública, democrática e eficiente, né? É isso que a gente espera de uma gestão. Ela tem que ser mais técnica do que política do ponto de vista no sentido de você trazer o atendimento básico para as questões da sociedade. O que a gente observa hoje? Que o corpo das gestões são mais políticos do que técnicos, né? Então a gente precisa de uma gestão que venha resolver os problemas da sociedade, né? Ao que parece, ninguém quer entrar na complexidade da coisa. Não, só quer, aumentou de cá, a planta está atrasada e quem fica no meio é a população. Então eu vejo o seguinte, né? Nós temos que realmente discutir o IPTU. Até estava dizendo antes, o IPTU ele é semelhante ao IPVA, né? O IPVA ele é corrigido pela tabela FIPE, então é 4% do valor do veículo. Na hora que resolver essa questão da tabela e outras questões do IPTU, ninguém mais vai ficar discutindo reajuste da tabela, dos valores da planta, ninguém vai ficar discutindo as questões da especulação imobiliária. O IPTU progressivo ele tem que mexer com ele, ser implantado, o IPTU social. Agora a questão é a seguinte, eu não sou advogado dessa gestão, mas não vai resolver tudo num ano só, né, o Valdineldo? Então, ficou muita coisa sem fazer,
nos últimos anos e não vai resolver nesse ano. O que eu acho que tem que ser feito, né? É retomar esse projeto na Câmara Municipal e discutir lá e com a sociedade os valores dessa planta, né? E aí sim você vai dar um caráter democrático para essa questão. E quem tiver muito terreno vai ter que pagar por ele. Afinal, o IPTU tem que ser lembrado, tem que ser estudado sempre e não só no momento de ser cobrado. Exatamente, né? Então, aí entram os vários interesses dos grupos sociais, né? E os movimentos sociais excluídos, que a gente não tocou aqui até agora, né? Como que fica nessa questão do IPTU, aquelas áreas que não são legalizadas ainda, né? Que estão sendo legalizadas, que fazem parte das ex, né? Inclusive a Celebridade, Prosperidade, aquela região ali está sendo regularizada, né? Paulatinamente, começou na gestão passada e continua nessa. Então, isso é importante, sabe? Mas a gente tem que discutir isso sem paixões, sem ideologias do ponto de vista dos interesses, né? Mas a Uberlândia, ela não é uma cidade tão simples do ponto de vista de você tocar em algumas questões fundiárias, das questões corporativas, imobiliárias. Não é fácil. E as pessoas não estão muito dispostas a discutir isso também, não. Então, um grupo quer ficar do jeito que está, o outro quer mudar, né? E aí não explica direito para a população e pensa que é só aumento. Vereador Davi Tomás, quando o professor Vitor nos levanta questões desta natureza, como que pensa a oposição? É tentar evitar o aumento que a população ou mesmo a oposição julgou exorbitante, uma vez que as pessoas foram para a rua, foram lá para a Praça do Balvilera com placa, com faixa, dizer que esse IPTU o cidadão não pode pagar. Ela queria evitar isso ou ele queria tocar no cerne da coisa e levantar questões como a que o professor Vitor pôs, de ir atrás de mudar o cerne da coisa? Bom, na verdade, o IPTU nunca foi o carro-chefe de arrecadação da cidade de Uberlândia. O IPTU representa menos de 2% na arrecadação de Uberlândia, são 32 milhões, 33 milhões hoje. E você imagina, uma cidade que arrecada 1,5 bilhão, é muito dinheiro para uma cidade. Então o IPTU não representava nessa proporção, e Uberlândia sempre sobreviveu com esse IPTU baixo. Realmente, nós temos problemas com o IPTU, sim. Nós precisamos de discutir, precisamos, mas não podemos, a momento nenhum, chegar com aumento de IPTU na faixa de 300% a 400%. Quando o professor falou que é mentira, que não existia isso, está lá, o jornal Correio publicou os aumentos em cada bairro. E bairros que teriam 300, 400, até mais do que isso de aumento de IPTU. E não são bairros de classe alta, não, seriam os bairros periféricos, como São Jorge, o Morumbi, e é isso que nós votamos contra, que nós votaríamos contra. Então, graças a todo esse trabalho da imprensa, junto com os vereadores de oposição, junto com os próprios vereadores da situação, que estiveram junto com a gente, que hoje eles chamam eles de dissidentes, na verdade, nós podemos, então, acabar com esse projeto e entrar com esse outro projeto. Então, agora me explica, você dá um aumento linear de 30% a 60%, no IPTU, como foi dado. Isso agora é aumento de IPTU ou é revisão de planta de valores? Então não tem sentido. Na verdade, é aumento de IPTU, então os meios que não justificam os fins. E o que a gente queria, na verdade, era que pudesse ser estudado. Agora, um estudo desse, como disse o professor, nós temos que tirar a parte política e realmente chamar a sociedade para se discutir. E aí nós temos que ver o que nós queremos com o IPTU, porque Uberlândia é uma cidade realmente tradicional e tem pessoas que juntavam o seu dinheirinho e compravam um lote. E isso era para a velhice dele, para quando ele aposentasse, ele ter um lote. Então, isso realmente foi usado em Uberlândia há muito tempo. E a população, então, tem que ver que agora lote não é mais negócio em Uberlândia, porque o IPTU é caro. Ou a hora que tiver o IPTU progressivo, realmente ele tem que ser cobrado, ele tem que instituir IPTU progressivo na nossa cidade. E aí, a partir daí, nós podemos fazer uma discussão mais ampla sobre planta de valores, porque isso que existe em Uberlândia não é planta de valores, precisa ser estudado, nós temos que pegar os valores, realmente, quanto nós queremos chegar no IPTU e dividir a cidade e começar a cobrança. E cobra do mais
rico um valor mais alto, e aí você vem diminuindo até chegar nos bairros periféricos com valores que eles dão conta de pagar. Nós não podemos cobrar imposto onde a pessoa também não dá conta de pagar. Pedro, eu acho que o que o Vitor disse está corretíssimo. O que faltou foi o debate, o que faltou foi a discussão. E aí nós temos a meia-culpa, né, de não ter feito esse debate. Né, porque, na verdade, e aí discordando mais uma vez, e concordando com o vereador Davi, a cidade é tradicional. Ela é tradicional de especulador, ela é tradicional de coronel, e a oposição não quis mexer com essas pessoas, com os grandes especuladores dessa cidade, ao mesmo tempo engessando o trabalho do prefeito Gilmar. A oposição não quis fazer a discussão séria e amedrontou a população. Mas também assumo a minha culpa em relação ao que o professor Vitor disse. Deveríamos ter feito um debate explicando o que é planta de valores e qual a importância dessa atualização para a população. Porque a oposição também não tinha interesse, nunca teve. Não precisava arrecadar mais. A situação estava junto. Não precisava arrecadar mais, porque não precisava melhorar a situação da população pobre na periferia. Eles já estavam na zona de conforto. E era isso. Professor Neivar, nós estamos chegando ao fim do nosso Em Pauta de hoje. Se não houve esse debate, eu acredito que ambas as partes, oposição e situação, podem sim promover debates dessa natureza. Afinal de contas, é do bolso do cidadão que sai o imposto e ele está aí para ser discutido continuamente, conforme o professor Vitor já propôs e já nos mostrou da necessidade de se discutir o conceito do nosso IPTU que anda defasado. Se ambas as partes assim concordam, cabe ao nosso poder público discutir. O Em Pauta de hoje agradece a presença de todos no programa e ele fica por aqui. Até o nosso próximo programa.